Uri já está aqui conosco para a gente repercutir um outro assunto, né, Theo, extremamente importante também, olhando, agora voltando os nossos olhares para o Brasil, porque a defesa do ex-assessor de Alexandre de Moraes, ele vai recorrer da decisão que acabou negando o impedimento do ministro na investigação sobre aqueles vazamentos, né, de mensagens entre ele e um outro membro da equipe. O que a gente tem de informação, Theo? Vamos lá, Renan. O ministro foi responsável por abrir essa investigação para apurar o vazamento de mensagens que foram trocadas entre ex-auxiliares e assessores do gabinete dele no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Um dos assessores é esse que está aqui na tela, é o Eduardo Talhaferro. Ele foi o chefe do setor no Tribunal Superior Eleitoral responsável pelo combate à desinformação durante a presidência do ministro Alexandre de Moraes. A Folha de São Paulo revelou as trocas de mensagens que mostravam uma atuação do gabinete do ministro de acordo com o jornal fora do rito que é previsto, ou seja, longe da formalidade, de uma maneira que abastecesse investigações, principalmente mirando bolsonaristas e aliados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Depois da revelação feita pelo jornal Folha de São Paulo, o ministro abriu uma investigação no Supremo Tribunal Federal de ofício, ou seja, sem que houvesse um questionamento da Procuradoria-Geral da República, o que gera uma discussão, porque normalmente no sistema acusatório brasileiro cabe ao Ministério Público Federal apresentar à Justiça um pedido de abertura de investigação. Não foi o que aconteceu nesse caso. O ministro abriu por iniciativa própria. Isso já gera um ruído, já gera uma série de críticas ao ministro, que é rodeado de polêmicas e de críticas de seus opositores e também de pessoas que o defendem muitas vezes. Fato é que a investigação foi aberta por determinação do ministro e houve uma série de desconfortos expressos nos bastidores, tanto na Procuradoria-Geral da República quanto no Supremo Tribunal Federal, com relação ao fato de o próprio ministro ser relator de uma investigação que mira um vazamento no gabinete dele. Então, justamente por isso, ele não deveria ser a pessoa, na avaliação das fontes com quem a gente conversou ao longo da última semana, a investigar esses fatos, responsável por essa investigação. Quem também concordou com isso foi a defesa do Eduardo Talhaferro, que acionou o Supremo Tribunal Federal com um pedido ao o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, para que Alexandre de Moraes fosse afastado da relatoria, dizendo, olha, ele não vai agir de maneira imparcial, já que se trata de uma investigação mirando o gabinete dele, uma investigação mirando vazamento de informações a partir do gabinete dele. Então, justamente por isso, a defesa de Eduardo Talhaferro, que trabalhou com o ministro Alexandre de Moraes, foi indicado por ele, nomeado por ele para o cargo, pede que o ministro seja afastado da investigação. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que não há motivos que, de acordo com o Código de Processo Penal e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, permitissem esse afastamento de Alexandre de Moraes. Então, Renan, o ministro Luiz Roberto Barroso manteve Alexandre de Moraes. Disse que as alegações da defesa de Talhaferro eram genéricas, não eram aprofundadas, que justificassem esse afastamento. O que acontece a partir de agora? A defesa de Talhaferro, ainda nessa semana, deve apresentar um recurso a essa decisão de Luiz Roberto Barroso para que Alexandre de Moraes seja afastado da relatoria. Isso vai ser feito no plenário, ou seja, ele quer que, o Eduardo Talhaferro quer que o Supremo Tribunal Federal, todos os 11 ministros, analisem o pedido, e não só o ministro Luiz Roberto Barroso. E aí a gente vai ver qual que é a força do ministro Alexandre de Moraes com relação a esse caso. Porque eu e a Luísa Martins, lá em Brasília, a gente já ouviu de uma ala de ministros do Supremo que o ideal seria que o próprio Alexandre de Moraes não ficasse responsável por esse caso, porque isso abre brecha para críticas contra ele, para acusações de parcialidade ao julgar um caso, o que não pega nada bem para um juiz. Então, nos bastidores, tanto no Supremo quanto na PGR, as pessoas com quem a gente conversa dizem, olha, o ideal seria que ele abrisse mão da relatoria, passasse para outro ministro, e isso a gente vai ver no julgamento que vai acontecer no plenário, caso de fato isso vá para o plenário. A ver, né? E aguardar, Theo. Obrigado, viu? Esse foi Theo Curi trazendo informações para a gente. Voltamos a conversar em breve, Theo. Obrigado. Até logo mais.